A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 4 das lições bíblicas jovens, que tem como título A Realidade Bíblica da Salvação. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema O Padrão Bíblico para a Vida Cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras. E na lição de hoje, na lição de número 4, comentaremos a lição que fala a realidade bíblica da salvação. Então, meus amados irmãos, nesta lição deste domingo estaremos falando sobre salvação. Tivemos a lição 1, a lição introdutória, a lição 2, falamos sobre o Deus da Bíblia, ou seja, sobre a existência de Deus. E na lição 3 falamos sobre a malignidade do pecado, ou seja, a realidade bíblica do pecado. E hoje nós vamos falar a lição de número 4, a realidade bíblica da salvação. Porque nós vamos falar sobre isso. Observe que nós estamos dando prosseguimento de forma paulatina nesta lição, falando de temas bastante sugestivos. Falamos sobre a existência de Deus, sobre a existência do pecado, ou seja, agora vamos falar da existência e falar da existência, no caso, da salvação. Por quê? Porque na lição passada nós falamos muito sobre a condenação que há de vir, sobre o juízo que há de vir sobre aqueles que não ouvem a palavra de Deus, ou seja, o pecado é uma realidade, mas embora o pecado seja uma realidade, Deus proveu salvação, ou seja, a realidade da salvação oferecida por Deus e sua operação contra o pecado é o que nós vamos falar nesta lição. Por isso, o primeiro tópico da lição, o autor vai falar sobre a necessidade da salvação. Primeiro, ele vai explicar o que é salvação, porque a palavra salvação ela pode assumir mais de um significado. O autor dá alguns exemplos da aplicação da palavra salvação. Então, ele fala de uma empresa, de uma pessoa que tem uma empresa e está indo à falência essa empresa. E aquela empresa agora vai ter um plano de recuperação para que aquela instituição não chegue à falência. Então, pode ser usada a palavra salvação para essa atividade empresarial. Ou seja, a empresa está sendo salva da falência. Ou seja, então, ela sendo salva, os funcionários não vão ser demitidos, a atividade empresarial vai ser mantida. Existem países que jovens delinquentes eles são motivados a servir as Forças Armadas para a sua salvação, ou seja, uma pessoa que está dando problema, trazendo consequências graves para a sociedade. Então, aquelas pessoas são pegas e levadas para servir as Forças Armadas, ou seja, para salvarem aquelas pessoas, ou seja, é uma palavra que também está usada neste sentido, ou seja, eu estou tirando as pessoas de uma vida promíscua, de uma vida delinquente das ruas, e estou trazendo ela agora para servir as Forças Armadas como um método de salvar aquela pessoa. Então, é também usado salvação, assim como náufragos. Uma pessoa que está isolada em ilha porque caiu, ou o avião caiu e sobreviveram, ou o barco naufragou e foram parar numa ilha, e uma pessoa que vai resgatar aqueles náufragos ali, estão fazendo o que? Estão salvando aquelas pessoas. E corriqueiramente nós vemos essas expressões nos telejornais. Pessoas foram salvas. Mas dentro do contexto bíblico, dentro da revelação bíblica, meu irmão, a salvação ela ganha um significado bem específico. A salvação da qual nós iremos tratar, porque nós falamos que a salvação ela pode ter mais de um significado. Mas de que salvação nós estamos falando? É da salvação do homem de seus pecados. E isto está dentro do conceito etimológico da palavra salvação, que é o ato de trazer livramentos, de colocar a pessoa numa posição privilegiada, de dar segurança, de livrar da morte. Então, biblicamente, salvação é salvar o homem de seus pecados. E quem começa o plano de salvação é Deus. Quem oferece o plano de salvação é Deus. Quem executa o plano de salvação
é Deus. Deus traçou o plano de redenção para a humanidade. Este plano foi anunciado por eras pelos seus santos profetas. E chegou o momento certo, Deus envia o seu Filho unigênito ao mundo para cumprir o seu propósito. E que propósito é esse? Trazer salvação ao homem, libertando o povo de seus pecados. Por isso Mateus, quando está escrevendo, Mateus capítulo 1, versículo 21, antes mesmo de Cristo ter nascido, ele fala: e ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, dentro deste versículo, nós percebemos alguns elementos básicos que fundamentam a salvação. Nós percebemos primeiro que Deus enviou seu Filho, porque a salvação dos pecados do homem começa em Deus. Ele foi o primeiro a prover o necessário para que a salvação viesse a acontecer. Então, o primeiro elemento básico é Deus enviou seu Filho. Segundo elemento básico, este Filho enviado por Deus foi nascido de mulher. Jesus não é um ser desencarnado. Jesus não foi um espírito que veio iludir as pessoas que o viu, não. Ele cumpriu as leis deste mundo. Ele nasceu de forma igual e semelhante a qualquer nascimento. É óbvio que foi um parto normal, como hoje acontece o parto normal. Não teve nada miraculoso, não teve nascimento sobrenatural. A concepção, vamos falar assim, Cristo foi gerado no ventre de Maria. Aí sim, ele foi gerado de uma maneira sobrenatural, porque foi gerado pelo Espírito Santo, mas o seu nascimento foi de forma natural, como de qualquer outra criança que nasce de um parto normal. Então ele cumpriu todos os requisitos das leis deste mundo. Nasceu, cresceu, iniciou e concluiu seu ministério. Morreu como qualquer pessoa que já padeceu e morreu. Entretanto, ele foi o único que ressuscitou pelo poder do Espírito Santo para mostrar a veracidade de que, pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, esse é o segundo elemento básico, nascido de mulher. Terceiro elemento básico, chamado Jesus, o seu nome. Deus nomeou o Salvador. Deus nomeou o seu Filho com o nome que o acompanharia por séculos e até a eternidade, porque até hoje o nome de Jesus, ele é proclamado nos quatro cantos deste mundo. E quando esta era se passar, o nome de Jesus, de Cristo, ainda será anunciado de eternidade a eternidade, porque a palavra de Deus nos fala em Atos capítulo 4, versículo 12: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Terceiro elemento básico que nós falamos, chamado Jesus. Quarto elemento básico, para salvar o seu povo. A salvação ela tem um início, e o início começou com o povo hebreu, para onde Jesus foi enviado. De onde Jesus vem? Dos hebreus. De onde Jesus vem? Dos israelitas. A Bíblia fala, por isso Jesus fala, olha, eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Mas todo aquele que crê, João escreve sobre isso, que ele veio para os seus o rejeitaram, mas todos quanto receberam, Deus dele o poder de serem feitos filho de Deus, ou seja, Deus que trouxe a salvação alcança a todos. Este é o quarto elemento básico para salvar o seu povo, e o quinto e último para salvar o seu povo que é dos seus pecados. Deus não desejava salvar apenas os hebreus do jugo romano ou de qualquer outra nação. A salvação oferecida por Deus visava trazer de volta a comunhão. Deus estava querendo trazer a comunhão. Ele quer trazer a comunhão entre Deus e os homens caídos,
para que ele venha a ser perdoado e venha a ser restaurado e ele tenha paz e que ele possa passar a eternidade com o Senhor. Então, meu irmão, o que é salvação? Este é o tópico. Segundo subtópico, a origem da salvação. Nós já falamos até sobre isso e falamos que a salvação ela tem origem no próprio Deus. Foi Deus quem planejou todo o cenário pelo qual ela aconteceria. E uma das coisas que precisamos entender é que o homem não pode salvar a si mesmo. A moeda de troca proposta pela humanidade para tentar se chegar a Deus são as obras, mas elas são insuficientes. Elas são ineficientes para alcançar a salvação. Nem as obras, nem a cultura podem trazer salvação, meu irmão. Há quem pense que a sociedade culta, que a sociedade que é educada, ela está isenta do pecado. Educação e cultura, elas são bem-vindas para que uma sociedade possa se desenvolver. Mas o intelecto humano não responde à propensão humana para a maldade. O pecado é uma realidade, como nós falamos em aula anterior. E em sua sabedoria e justiça, Deus nos deu a sua graça, que iguala a todos os homens, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Todos estão abaixo da desobediência, sim, mas Deus usa de misericórdia para com todos, porque Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O homem deve responder à graça de Deus para que seja salvo. Deus oferta a salvação a todos, porque Ele é a origem, o originador da salvação. Ele que deu os critérios, Ele que cumpriu todos os requisitos para que o homem agora só responda sim ao seu chamado. Encerrando esse tópico, o autor fala o meio pelo qual provém a salvação. Neste tópico aqui, o autor vai mostrar justamente o meio. A Bíblia fala que sois salvos pela graça, mediante a fé. A graça divina, ela é ofertada a todos os homens. Então, o caminho apresentado para todos é a graça, ou seja, não há necessidade de fazer nenhum esforço, porque a salvação ela é oferecida de graça. Não há como o homem fazer nada para que venha alcançar a sua salvação, porque a salvação ela já foi efetuada. O preço, vamos falar assim, ele já foi pago. E o preço foi pago por Deus, através de Cristo, meu irmão. Então a salvação, meu irmão, ela não é obtida por méritos humanos, ela não é obtida por caridade, ela não é obtida por o que eu faço ou pelo que eu deixo de fazer. A salvação ela é única e exclusivamente pela graça, mediante a fé. E esta graça ela não vem de nós, mas vem de Deus, que oferta a todos. Não vem das obras para que ninguém se glorie, mas vem de Deus, que Ele opera misericórdia para com todos os homens. O segundo tópico, o autor vai falar sobre os efeitos da salvação. Neste tópico, o autor vai falar 3 efeitos principais da salvação. O primeiro que ele vai falar é a regeneração. E a regeneração é justamente nascer de novo. É ouvir a palavra de Deus e deixar-se ser conduzido pelo Espírito Santo agora ao corpo de Cristo. O que eu estou falando? Eu estou falando que a palavra é pregada, a pessoa que ouve o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está falando com todos ali. Não pense que aquele que rejeitou não ouviu o Espírito Santo. Ele ouviu da mesma forma que aquele que disse sim. Aquele que abre o seu coração para que o Espírito Santo venha agir em sua vida é a pessoa que agora ele se arrepende de seus pecados. É aquele que confessa Jesus como seu Salvador. É aquele que agora crê no sacrifício de Cristo. Não é a religião que vai salvar aquela pessoa. Não é a religiosidade que vai salvar aquela pessoa. Mas a sua fé em Cristo. É a fé em Cristo que traz salvação para o homem. Então isso é o novo nascimento. É o que a Bíblia chama de regeneração. É lavados pela regeneração do Espírito Santo.
Santo. O Espírito Santo é aquele que opera na vida do homem ímpio, pecador, para que ele compreenda a mensagem que está sendo falada e que ele tome uma decisão, que seja sim ou não. Ele é liberto para entender a mensagem, a necessidade que ele tem da salvação, que sem a fé em Cristo ele não alcançará a vida eterna ao lado de Deus, porque vida eterna todos vão ter. A diferença é que uns estarão no gozo eterno com Deus e outros no tormento eterno e sofrimento eterno. A eternidade, ela é uma realidade. Então, o crente, quando agora está em Cristo, que é a pessoa que nasceu de novo, essa pessoa ele é feito filho de Deus. Todos, meu irmão, não são filhos de Deus. As pessoas se enganam. Que fala, eu também sou filho de Deus. Não, você é criatura de Deus. A Bíblia fala que todos aqueles que receberam a Cristo, Deus deu o poder de serem feitos filho de Deus. Aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, nascer de novo é um requisito para eu ser salvo. É eu ser guiado pelo Espírito Santo. E quem faz isso na nossa vida é Deus. É Deus que regenera o crente. E a partir desse processo de regeneração, Deus agora nos justifica. Porque o homem pecador ele está debaixo da condenação do pecado. O homem pecador ele está condenado à perdição. E a justificação, ela vem justamente porque é um ato de Deus em reconhecimento de que nós agora estamos numa posição de justo diante de Deus. Mas a sentença, que era a morte para cada um de nós, ela foi paga. O autor, no livro de apoio, ele usa o termo absolvido, o homem foi absolvido. Na verdade, esse termo não condiz com a realidade de que nós fomos absolvidos. Não, absolvido é o deixar de pagar a pena. O homem ele não foi absolvido, ele foi justificado, ou seja, Cristo pagou o preço da pena que eu não poderia pagar. A pena ela foi paga. O que caberia para mim e para você foi pago por Cristo. A pena não deixou de existir, não, ela foi paga. A diferença é essa, ela foi paga, porque Cristo quem nos justificou. Então, ser considerado justo implica também ter paz com Deus, pois a justificação apresenta a certeza de que não existe pendências do homem perdoado para com Deus, porque tudo foi pago. Nós não temos pendências, porque foi pago, não por mérito nosso, mas por mérito de Cristo. E agora nós somos aceitos como uma pessoa pecadora, sim, porque a dívida já foi paga. A condenação do pecado não está mais sobre nós. E por sua vez, nós somos agora adotados. É uma forma de filiação. Porque se Cristo é herdeiro de Deus, a Bíblia nos fala, nós somos co-herdeiros de Deus com Cristo. Porque Cristo, meu irmão, é o nosso irmão. Agora nós temos uma filiação por adoção. Por adoção. E a filiação por adoção, ela confere todos os direitos legais como o filho legítimo tem. Por isso a palavra de Deus nos fala, como eu falei anteriormente, nós somos co-herdeiros de Deus com Cristo. O que Cristo vai desfrutar, nós desfrutaremos com Ele. Porque nós somos irmãos, nesse sentido de paternidade e filiação. E por fim, vamos falar sobre santificação, neste tópico que vai falar sobre a santificação. Que é justamente, o autor falou, esses 3 efeitos principais da salvação. Porque a santificação, meu irmão,
não é a adoção de eu viver isolado da coletividade, não. Porque se eu me afastar de tudo e de todos, como as pessoas fazem em monastérios, em lugares isolados que se afasta do mundo, eu estou apenas, meu irmão, vivendo como um pecador isolado, uma pessoa pecadora isolado. Porque todos estão debaixo do pecado. Eu me enclausurando ou não, sou um pecador. Não deixo de ser uma pessoa pecadora. Mas o que é ser santo? Ser santo não é eu me isolar, é eu me afastar. Ser santo é afastar-se do pecado para uma vida de dedicação exclusiva para Deus. É claro que a santificação ela exige ações que estejam compatíveis com a nossa posição. Obviamente, sim. E ao novo homem nascido de novo, foi dado uma chance de ser diferente. E essa diferença ela começa na santificação. Ela começa com a santificação. Ser santo é ter atitudes que reflitam a glória de Deus. Ser santo é mostrar Deus em cada um de nós. É andar como Cristo andou. É estar perto de pessoas pecadoras, mas sem pecar com elas ou sem pecar com elas, a fim de mostrar a glória de Deus. Era assim que Jesus fazia. Ele estava no meio dos pecadores, mas não agia como os pecadores. E não pecava como os pecadores. Mas ele refletia a glória de Deus, para que o mundo entendesse e compreendesse que ele era diferente, e se espelhasse nele para ouvi-lo. As pessoas Jesus trazia cativa para as pessoas, ou seja, palavras cativantes que tocavam no interior. Por isso algumas pessoas iam e falavam: ele fala diferente dos outros, porque ele fala como com autoridade. E até os guardas, quando foram prender a ele, voltaram e disseram: cadê o homem que eu mandei vocês prender? Não, não prendemos não, porque ninguém fala como ele falou. Ele fala com autoridade, com ousadia, e essa ousadia e autoridade vem de Deus. Encerrando a lição, vamos falar sobre a salvação para todos. Uma tão grande salvação. É assim que a palavra de Deus nos fala. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? O autor aos Hebreus assim nos fala. Então essa salvação era ofertada a todos os homens, porque Tito, escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, fala que a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Tito 2, capítulo 11. Então Deus, quando planejou a salvação, ele objetivou salvar a todos e não somente algumas pessoas, porque Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Então a palavra de Deus deixa claro que a oferta da salvação ela é oferecida a todos os homens, a todos, mesmo que nem todos aceitam o evangelho. Então todos, meu irmão, não é uma palavra restritiva nem reducionista, mas é todos, com sentido de extensão, a todos os homens. Será que é difícil de entender isso? Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para usar com todos de misericórdia. Se todos estão debaixo da desobediência, porque o todos que vai ser usado de misericórdia não é todos. É um grupo seleto, é um grupo escolhido. Que Deus é esse? Deus é um Deus de amor, meu irmão. A morte de Cristo, ela tem o poder para salvar todos os homens, desde que eles se arrependam de seus pecados nesta vida e recebam a salvação pela fé em Jesus. O autor vai falar sobre a presciência de Deus e a salvação. A presciência é um dos atributos divinos, que é inerente unicamente à divindade. Esse atributo é unicamente de Deus, é um atributo não comunicável. Porque existem os atributos comunicáveis e os não comunicáveis. Não comunicáveis são aqueles inerentes a Deus. Onipotência, onisciência, onipresença, presciência. E o que é presciência? É a capacidade que Deus tem de saber o que vai acontecer no futuro. Mas essa capacidade que Deus tem, que é inerente à sua essência de saber todas as coisas antes que elas aconteçam, não quer dizer que Deus vai determinar as coisas para que elas aconteçam, não. Isso não é ser soberano. Ser soberano é o teu controle de todas as coisas
mesmo eu não determinando todas as coisas. É isso que é presciência. Presciência é eu ver lá na frente o que vai acontecer tudo. Mas vai acontecer não é porque eu estou determinando que assim aconteça. Porque assim, meu irmão, a soberania de Deus estaria limitada de eu determinar tudo aquilo que vem acontecer. Por isso eu sei que vai acontecer, porque eu determinei assim. Não é o que a Bíblia nos mostra, não. Deus deixou bem claro que os critérios da salvação era o arrependimento. Deus deixou claro que o critério para a salvação é fé no sacrifício de seu Filho Jesus. Marcos 1,15, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, presciência é uma característica do intelecto divino e não traz consigo uma ação que inclua ou exclua pessoas, não. É que Deus sabe todas as coisas antes que elas venham a acontecer. Ponto. É isso, meu irmão. A salvação é para todos. Deus sabe quem vai ser salvo? Sabe. Sabe quem não vai ser salvo? Sabe. Mas ele sabe porque ele tem o poder da sua presciência de saber todas as coisas antes que elas venham a acontecer. Mas não é porque Deus determinou, não. Não, é porque as pessoas vão escolher assim. Terceiro, a resposta humana à salvação. Se por um lado a salvação é para todos, por outro, é preciso que cada ser humano corresponda ao chamado de Deus para a salvação. A salvação é oferecida a todos os homens. Quando a gente fala que a resposta humana à salvação, nós não estamos dizendo que o homem tem mérito algum na salvação. Não. O ser humano ele não tem mérito nenhum na salvação. A salvação é uma obra exclusiva e unicamente efetuada por Deus através de Cristo. Quando nós falamos que o homem tem que responder à salvação, nós estamos falando unicamente da resposta que ele dá à oferta da salvação. É o que nós falamos. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento. Crer no Evangelho. Não é nada forçado. Não é que esteja determinado, não. Deus vai ofertar para todos os homens. Por isso a palavra de Deus fala. Deus deseja que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se não for a todos os homens, Deus está mentindo. Deus quer alcançar a todos. A todos. Então, quando o homem ele confessa, quando ele crê, e tudo isso é pelo Espírito Santo, sim, porque o Espírito Santo age na vida de todo homem que está ouvindo a palavra de Deus. A parte do homem é apenas em responder sim. Eu aceito esse plano que foi efetuado por Deus, porque ele morreu por mim, eu pecador, e agora eu confesso meu pecado, e agora eu quero viver para Cristo. O intelecto e a ação do ser humano no tocante à salvação, ele precisa ser demonstrado. É um ato público. É um ato de confissão. A Bíblia fala sobre isso. Se com tua boca, se em teu coração, se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, se com tua boca confessares. Existe um ato público. Não é à toa que o crente ele passa pelo batismo em água. O batismo em água é um simbolismo do novo nascimento. É um ato público. É demonstrado. Então a salvação, a salvação tem sim ações que devem ser demonstradas. Encerramos nossa lição neste domingo comentando a lição de número 4 das lições bíblicas jovens, que teve como título A Realidade Bíblica da Salvação. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.